E aí, pessoas, como é que vocês estão? Voltamos para aulas, as nossas aulinhas. Alguns vão ter aula presencial, outros vão ter aula aqui pelo YouTube mesmo, e a gente vai revezando, e tem semana que vai ser de um jeito, semana que vai ser de um outro, e aí a gente vai desenrolando, né? Então aqui a gente vai botando para frente. Hoje a gente vai ver sistemas de equações do primeiro grau, conteúdozinho que vocês já viram no 7º ano, viram no 8º ano, e agora a gente está revisando no 9º ano. Deixando bem claro que aqui eu vou mostrar a resolução de questões, ou de uma questãozinha, se eu não me engano, uma questãozinha, que não vai ser por equação, que não vai ser por sistema de equação, porque dá para resolver sem o sistema de equação. Mas, resolvendo pelo sistema de equação, você vai mais rápido, né? É uma saída mais rápida. Mas se você não lembrar, você consegue resolver também sem o sistema de equação. Vou falar também sobre os métodos de resolução de sistema de equação. Vou falar de 3 métodos que são provavelmente os métodos que vocês viram lá no 7º e no 8º ano, tudo bem? Então vamos começar. Como é que você resolve essa questãozinha aqui? Lembrando para vocês que existem várias formas de fazer esse tipo de questão. Eu vou resolver de uma forma aqui, isso não quer dizer que vai ser a forma que você vai resolver também não. E antes de começar, eu peço que vocês deem um pause no vídeo, tentem resolver essa questão, depois vocês dão um play de novo e olhem como é que eu resolvi. Se você tiver conseguido, você pode até colocar aí nos comentários: resolvi a equação igual ao senhor, igual a você, igual ao professor, não sei, escolha aí, mas escreva: resolvi a equação, ou resolvi, coloque resolvi a equação, tá show? Então vamos lá, vou resolver. Vou ler. Eu devia ter lido lá, né? Mas vou ler aqui agora. A idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Calcule essas idades, sabendo que juntos eles têm 60 anos. Beleza. Então, o pai, eu vou chamar de uma variável, né? A idade do pai, eu vou dizer que é P. A idade do filho, eu vou dizer que é F. Ulisses, se você tiver colocado X ou Y, ou X e Y, cara, você que sabe, como eu falei pra vocês, não existe só uma forma de resolver isso, né? Existem várias formas. Então, começa pela variável que você escolhe. Se quiser colocar X e Y, como eu coloquei P e F, aí é a escolha de vocês. A letra que você vai colocar, pouco me importa, tá? Importa é como você resolver. Então tá aí. Agora eu escolhi uma variável, show. Vamos pro próximo passo. Eu tenho que... Essa informaçãozinha é bem importante pra gente. Juntos eles têm 60 anos, ou seja, se eu somar a idade do pai com a idade do filho, eu vou ter exatamente 60 anos, ou seja, P mais F vai dar igual a 60, onde P é a idade do pai e F é a idade do filho. Se eu somar as duas idades, vai dar igual a 60. Pronto. A próxima informação é essa daqui, ó. A idade do pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Então, o triplo é 3 vezes. Então, a idade do pai vai ser igual a 3 vezes... Ixi, tá indo longe. Vai ser igual a 3 vezes a idade do filho. Então, o que eu vou ver agora? Esse Pzinho aqui é igual à idade do pai. E qual a idade do pai? É 3 vezes a idade do filho. Então, onde tiver o P, eu vou substituir por 3F. Então, vai ficar assim, ó. 3F mais F igual a 60. Show! Agora eu tenho 3F mais F igual a 60. Se eu tenho variáveis iguais, então eu posso fazer o quê? Eu posso adicionar, né? Posso somar essas duas. Então 3F mais F vai ficar igual a 4F. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 60. Show! Mas a gente sabe que como 4 está multiplicando o F, ele vai passar o quê? Ele vai passar dividindo o 60. Então tá aí. Então eu vou ter F igual a 60 dividido para 4. Então F vai ser igual a 15. F igual a 15. Beleza. Agora para saber a idade do pai, essa é a idade do filho, são 15 anos. Para saber a idade do pai é muito simples. É só substituir
Onde tiver o F, eu coloco 15. Então, eu tenho 3F. 3F, pessoal, quer dizer 3 vezes F. Eu não coloco o vezes, mas aí ele está incluso. Ele está aí, bonitinho, na expressão, mesmo que ele não apareça. Então, eu tenho 3 vezes F, que vai ser o mesmo que 3 vezes o valor do F. Qual é o valor do F? É 15. Então, o valor do P, ou seja, a idade do pai, vai ser 3 vezes 15. 3 vezes 15 é igual a 45. A idade do pai, 45 anos. Então, eu tenho um filho com 15 e pai com 45. Vamos lá. Para o item, vai ser o item B. O pai tem 45 anos e o filho tem 15 anos. Será que você acertou? Será que você errou? Será que foi quase? Tá? Conversa aí comigo. Diz, eu acertei a equação, professor. Tá show. Beleza? Se você não acertou, estuda mais um pouquinho aqui com a gente e você vai conseguir, sim, resolver qualquer tipo de questão dessa que aparecer para você. Vamos lá, dar continuidade à nossa aula. Você lembra lá no início que eu tinha falado que tinha outra forma de resolver isso daí, né? Que seria pelo sistema de equação, ou sistema de equações do primeiro grau, com duas variáveis, geralmente aparece assim no livro de vocês. O sistema de equação, o que caracteriza ele? O que caracteriza o sistema de equação é isso aí, ó, que ele tem duas equações do primeiro grau que tratam do mesmo problema. Então eu tinha lá na do pai, a gente vai já chegar, né? Ó, eu tinha aí nesse probleminha aí, nessa situação problema que envolvia a idade do pai e a idade do filho, eu tinha uma equação que era P mais F, e você já está vendo que essa equação tem duas variáveis. Quais são as duas variáveis? Eu tenho a idade do pai, que é o P, e eu tenho a idade do filho, que é o F. Então, duas variáveis. E eu tinha uma outra equação que tratava do mesmo problema. Qual era? É que a idade do pai era igual a 3 vezes a idade do filho. Então, quando eu tenho um probleminha que eu consigo montar duas equações para resolvê-lo, eu digo que isso é um sistema de equações. Se as equações forem do primeiro grau, eu digo que esse sistema de equação é do primeiro grau, como está aí. O sistema de equações do primeiro grau. Você está vendo aqui que eu tenho P mais F, uma equação, P igual a 3F, que está se referindo ao mesmo problema. Logo, sistema de equação. Sempre que eu tenho um sistema de equação, você tem que colocar aí essa chave do lado esquerdo. Não coloca do lado esquerdo e do lado direito, não. É só do lado esquerdo, tá? Não coloca dos dois lados. Ou não coloca só do lado direito. Não, é só do lado esquerdo. Lembra disso. Coloca a chave e aí você coloca as duas equações. O que é que eu tô querendo dizer aí? Que essas duas equações são referentes ao mesmo problema. Beleza? Agora a gente vai montar umas outras equações aqui, outros sistemas de equações, para você notar como é que funciona. Beleza? Vamos lá, ó. No estacionamento há carros e motos, totalizando 78. O número de carros é igual a 5 vezes o de motos. Quantas motos há no estacionamento? Pessoal, aqui eu só vou montar o sistema. Então, se você quiser dar um pause no vídeo, montar o sistema e depois voltar para cá para ver como é que a gente monta esse sistema, se você está sabendo realmente ou não, se você acertou ou não depois de fazer, aí fica por você. Eu proponho que você faça isso, é muito bom. Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar quem serão as minhas variáveis. Então, o carro eu vou chamar de C e a moto eu vou chamar de M. Nossa, Ulisses, você foi tão criativo, né? Pessoal, aqui eu não quis colocar X e Y só pra gente identificar de cara quem é quem. C, carro, M, moto. Tá show? Agora a gente vai escrever a equação. A primeira coisa é o estacionamento há carros e motos totalizando 78. Ou seja, se eu somar a quantidade de carros, que é C, com a quantidade de motos, que é M, isso vai dar quanto? Isso vai dar igual a 78. Então, foi a minha primeira equação. Vamos para a segunda equação. O número de carros é igual a 5 vezes o de moto. Ou seja, C vai ser igual a 5 vezes M. Ou seja, a quantidade de carros é igual a 5 vezes a quantidade de motos. Você está vendo aí que eu tenho duas equações que tratam do mesmo problema. Show? Vamos continuar. Eu não vou resolver isso aqui agora, a gente vai resolver isso aqui só depois. Estou mostrando só como é que a gente escreve os sistemas,
ou o sistema, no caso, né, de uma questão, ou sistema de equação dessa questão. Depois a gente vai resolver, quando a gente vê os métodos, tá bom? Então, temos mais uma questãozinha, uma situação problema, e a gente vai ver como é que a gente resolve essa situação problema, ou primeiro como a gente monta o sistema. Vamos lá. João cria 60 animais em sua fazenda. Alguns deles são vacas, outros são galinhas. Sabendo que o total de patinhas, viu pessoal? Pezinhos, não é pato o animal, não, é patinhas do animal. Os pezinhos do animal. Sabendo que o total de patas registradas em uma inspeção foi de 220, quantas vacas João cria? Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar nomes aos bois. Aí o cara vai dizer, o Ulisses já tá falando de boi. Não, galera, tô dizendo, você tem que dizer quais são as variáveis, tá? Então, vaca eu vou chamar de V e galinhas eu vou chamar de G. De novo, muito criativo, muito criativo. A primeira ideia que eu vou olhar aí é essa primeira frase, ó. João cria 60 animais em sua fazenda. Show! Então, o total de animais que ele tem, 60. Depois eu vou olhar isso aqui, ó, essa outra informação. Alguns deles são... Aí, ó, né? Grifei aí, pra gente prestar atenção, segura ela aí. Alguns deles são vacas, outros são galinhas. Ou seja, eu não estou contando nenhum outro tipo de animal, só vaca e galinha. Show! Então, se eu somar a quantidade de vacas com a quantidade de galinhas, eu vou ter exatamente 60 animais. Beleza. Agora eu vou para outra informação, que essa informação também é muito importante e ela tem que ser tratada com o maior cuidado possível. É essa informaçãozinha aqui, ó. A quantidade total de patas registrada foi de 220. Ou seja, se eu somar a quantidade total de patas de vacas com a quantidade total de patas de galinhas, vai dar exatamente 220. É isso que a questão fala. Então, vamos lá. Quantas patas tem uma vaca? Uma vaca tem 4 patas. Quantas patas tem uma galinha? Tem exatamente 2 patas, né? Aí, mais uma vez falando, eu tô falando dos pezinhos do bicho, não pata animal, por favor. Por favor. Então, o que eu tenho que fazer? Uma vaca tem 4 patas. V é a quantidade total de vacas. Então, se eu multiplicar a quantidade de patas de uma vaca pela quantidade total de vacas, eu vou ter a quantidade de patas só de vacas, não é isso? Então, vai ficar 4 vezes V. Eu vou utilizar a mesma ideia aqui com as galinhas. Se eu multiplicar a quantidade de patas de uma galinha pela quantidade total de galinhas, isso vai dar a quantidade de patinhas só de galinhas. Logo, vai ser mais 2 vezes a quantidade de galinhas. Isso vai dar quanto? Isso vai dar igual a 220. Tá aí. Mas você tá vendo que eu só tenho aí números pares, né? O 4 é par, o 2 é par, o 220 é par. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dividir por 2. Então, dividindo tudo isso aí por 2, né? Eu vou ter 4V dividido por 2 vai ficar 2V. 2G dividido por 2 vai ficar só G, né? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes G dá G. 220 dividido para 2 dá exatamente 110. Pronto. Então, essa daí é a minha segunda equação. Logo, eu lanço ela aqui, ó. 2V mais G igual a 110 vai ser a minha segunda equação. Logo, eu tenho aí o meu sisteminha. A gente vai já ver como é que resolve esse sistema aí, tá bom? Então, eu tenho métodos de resolução de sistema de equação. O primeiro método que a gente costuma estudar, não estou dizendo que ele é o primeiro, ele tem que ser estudado primeiro. Não, estou dizendo que o primeiro método que a gente estuda geralmente é o método da adição. E é o método que eu mais uso na resolução de sistemas, tá bom? Se você pegar outros vídeos meu aí que eu tenho que resolver questão que tem um sistema de equação, eu sempre escolho o método da adição, porque para mim ele é o melhor. Não estou dizendo que ele é o método geral, né? Eu estou dizendo que para mim ele é o melhor método.
Eu sempre resolvo por ele. Mas vamos ver os outros. O outro método é o método da substituição. E o outro que a gente estuda também no ensino fundamental é o método da comparação. Existem outros métodos, tá bom? Mas vocês só vão ver no ensino médio. Agora vocês só vão ver esses aqui mesmo. Como vocês já estão aí com um pé no ensino médio, né? Com os meus alunos do 9º ano. Então, daqui a pouco vocês estarão vendo outros métodos de resolução de sistema de equação do 1º grau. E sistemas gerais, né? Com 2, 3, 4, 5 variáveis até. E várias equações também. Aqui a gente está vendo só com 2, né? Você pode ter com 3, com 4, com 5, várias. Vocês vão ver. Vamos lá, agora eu vou falar sobre cada um e resolver uma questão com o método. Vamos lá. Vou resolver aquela que a gente já tinha montado, né? A gente acabou de montar o nosso sistema. Tá aí o nosso sisteminha bonitinho. E agora a gente vai resolver pelo método da adição. Pessoal, no método da adição você precisa ter variáveis com mesmas quantidades e sinais contrários. Como assim, Ulisses? Vamos lá. Você olha a sua equação de cima, olha a sua equação de baixo. Aí você vai olhar aqui, ó. O V, esse V da equação de cima só tem um V. O V da equação de baixo tem 2V. Em cima eu tenho um G. Embaixo eu tenho um G. Ou seja, eu já tenho aqui mesmas quantidades, ó. 1G e 1G. O que é que eu preciso fazer agora? Ter sinais contrários. E como é que eu faço para ter sinais contrários? É só multiplicar isso aí por menos 1. E aí eu vou mudar só os sinais. Não vou mudar nada nos números. Como eu falei para vocês, é só multiplicar por menos 1. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir a minha equação de baixo, tá aí ela. 2V mais G igual a 110. E vou multiplicar a minha equação de cima por menos 1. Quando eu digo multiplicar a minha equação, eu estou falando realmente de multiplicar tudo. Então, menos 1 vezes V vai ser menos V. Menos 1 vezes G vai ser menos G. Igual menos 1 vezes 60 dá igual a menos 60. Show! Ó, por que é que a gente chama de método da adição? Porque agora a gente vai adicionar isso aí, ó. 2V mais menos V ou 2V menos V, né? Eu tenho 2V, tiro 1V, sobra o quê? Sobra 1V. Agora, eu vou ter mais G menos G. Por isso aí que eu tenho que ter quantidades iguais e sinais diferentes, porque eu vou cancelar, ó. Mais G menos G vai dar 0. Ou, como a gente costuma falar, corta esse G de cima com esse G de baixo. E o que é que sobra? Nada. Sobra 0. E aí você vai para cá e resolve, ó. 110 menos 60 dá igual a 50. Qual a quantidade de vacas? 50 vacas. Mas imagina que a questão quer saber também a quantidade de galinhas. Aí como é que você determina a quantidade de galinhas? Você pega uma das equações, eu vou pegar a de cima, tá aí ela, e vou substituir. No lugar do V, eu vou colocar 50. Então vai ficar 50 mais G igual a 60. Agora, isso é uma equação do 1º grau com uma variável. O que é que eu vou fazer? Passo 50 para o outro lado, ou subtrai 50 de ambos os termos, né? Do primeiro e do segundo. Nesse caso, eu vou dizer que a gente passa. Vai ficar G igual a 60 menos 50. Isso vai dar quanto? G é igual a 10. Então, eu tenho 50 vacas, eu não, né? O João. O João tem 50 vacas e 10 galinhas. Pronto. Acabou aí, ó. Simples assim. Vamos para uma próxima aqui, mas antes vamos marcar o item, né? Qual é o item? É o item B. Tá marcado. Tá? Show! Vamos para a próxima. E o próximo método, né? Pessoal, eu vou utilizar o mesmo probleminha e vou resolver pelo método da substituição. E aí, o que é o método da substituição? O método da substituição, só abrindo aqui uns parênteses, pessoal. Eu escrevi isso aqui, né? Que é o método
de uma melhor forma para que vocês entendessem. Provavelmente vocês não vão encontrar assim no livro de vocês. Eu escrevi dessa forma aí para que vocês entendessem melhor. Ó, método da substituição é o quê? É isolar uma variável em uma das equações e substituir o seu valor na outra equação. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei a primeira equação, peguei essa equação aqui, ó, V mais G igual a 60. Dê preferência às equações que têm os menores coeficientes, os menores números na frente das letras. Ó, você tá vendo aí que embaixo eu tenho 2V mais G, e em cima eu tenho V mais G. Então, eu escolhi a de cima, por quê? Porque ela tem os menores coeficientes. Então, vou repetir ela aqui, V mais G igual a 60. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou escolher uma variável para deixar do lado esquerdo e a outra eu vou passar para o lado direito. Então, eu vou escolher o V. Por que o Lícito escolheu o V? Aqui é porque eu quero. Eu poderia ter escolhido o G também, sem problema nenhum. E escolher o G seria bem melhor. Eu escolhi o V só para mostrar para vocês que, dependendo da variável que você escolhe, você tem um pouquinho mais de trabalho. Então, vamos lá. Vou deixar o V aqui, vou passar o G para o outro lado. Vai ficar igual a 60. O G está positivo? Tá, ele passa para lá negativo. Então, vai ficar menos G. Pronto, segura aí. Agora você pega a segunda equação, tá aí ela. 2V mais G igual a 110. E aí a gente substitui. Onde tiver V aqui na segunda equação, eu coloco o valor do V. Qual é o valor do V? 60 menos G. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 60 menos G. Isso mais G igual a 110. E agora eu multiplico, ó. 2 vezes 60 e 2 vezes menos G. Então vai ficar 2 vezes 60, 120. 2 vezes menos G dá menos 2G. Mais G igual a 110. Show! Beleza, né? Agora o que é que eu faço? Eu organizo e já subtraio ali. O 120 vai passar para o outro lado e o menos 2G mais G vai ficar aí, ó. Então, vou ficar assim. O 120 era positivo, passa negativo. Beleza. Menos 2G mais G dá quanto? Subtrai, repete sinal que tem maior valor numérico. Então, vai ficar menos G. E do outro lado eu tenho 110 menos 120. Subtrai, repete sinal que tem maior valor numérico também. Vai ficar menos 10. Pronto. Então, eu tenho menos G igual a menos 10. Como ambos os termos estão negativos, então os dois vão ficar positivos. Então, G é igual a 10. Vocês viram lá no anterior? Quantidade de galinhas é 10. E agora eu vou substituir aqui, ó. V é igual a 60 menos a quantidade de galinhas. Qual é a quantidade de galinhas? 10. Então, 60 menos 10. V é igual a quanto? V é igual a 50. Do jeito que a gente fez lá na anterior. O resultado deu o mesmo. A forma de resolver é que foi outra, tá? Agora eu quero que vocês façam uma coisinha aí. Dever de casa vocês vão mandar para mim. Vocês vão resolver essa mesma questão pelo método da substituição, só que ao invés de deixar aqui o V do lado esquerdo, você vai deixar o G. E aí você vai resolver tudo. E aí você vai me dizer como não é um pouco mais fácil resolvendo deixando o G aqui e não o V. Tá bom? Vamos para o próximo método. O próximo método que a gente tem é o método da comparação. Já está dizendo, né? O que é o método da comparação? É isolar as mesmas variáveis nas duas equações e compará-las. O que é esse compará-las? É igualar as duas. No estacionamento há carros e motos, totalizando 78. O número de carros é igual a 5 vezes o de motos. Quantas motos há no estacionamento? Então, beleza. Tá aqui o meu sistema. A gente já tinha montado esse sistema. Agora a gente vai resolver pelo método da comparação. No método da comparação, o que é que a gente faz? A gente pega a mesma variável nas duas equações e isola. Então, na de baixo aqui, ó, C igual a 5M, você está vendo que o C já está isolado. Eu só vou precisar isolar na de cima aqui, ó. Vamos lá, vamos isolar. C mais M é igual a 78. Eu vou deixar o C do lado esquerdo
Por que tu vai deixar o C do lado esquerdo, Luiz? Porque aqui nessa equação de baixo, você está vendo que o C já está do lado esquerdo. Então, para mim, é melhor deixar o C do lado esquerdo aqui, ó. Então, deixando o C, vai ficar como? Vai ficar assim. C igual a 78 menos M. Pronto, eu já isolei o C na minha primeira equação. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou igualar. Como assim igualar, Ulisses? O C é igual a 78 menos M. Mas o C também é igual a 5M, a 5 vezes M. Ou seja, 5 vezes a quantidade de motos, né? E o C também é igual a 78 menos a quantidade de motos. Então, esse C é igual a esse C aqui de baixo. Então, é só igualar os valores deles. Vai ser assim, ó. 5M, ó, vai ser igual, pegando de baixo, vai ser igual a 78 menos M. Tá aí. Agora eu tenho o quê? Eu tenho uma equação do primeiro grau com uma variável. O que é que eu faço? Quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro. Então, esse M aqui, ó, esse menos M, eu vou passar para o meu lado esquerdo. Esse 78 eu vou deixar aí. Então, vai ficar assim, ó. 5M, tá negativo, passa positivo. Então, mais M igual a 78. 5M mais M, ó. 5M mais 1M dá 6M. 6M é igual a 78. Então, M vai ser igual a 78 dividido para 6. 78 dividido para 6 dá quanto? Dá igual a 13. Então, eu acabo de determinar quem? Eu acabo de determinar a quantidade de motos. Se fosse para marcar um item, eu já ia lá, marcava o item A e morreu. Não é? Porque a questão só quer saber o número de motos. Mas, se eu pedisse, e o número de carros? Aí, como é que você ia fazer? Você ia fazer isso aqui, ó. C é igual a 78 menos a quantidade de motos. Qual é a quantidade de motos? É 13. Então, a quantidade de carros vai ser igual. 78 menos 13 dá 65. Então, eu tenho 65 carros e tenho 13 motos. Esse foi o método da comparação. Qual item? Ah, é. Não tinha marcado naquela hora, né? Vou marcar agora. Ó. É o item A, 13. E morreu aí. Acabou. Então, só relembrando, método da adição, como é que eu faço? Método da substituição e método da comparação. Vamos lá. Método da adição, você tem que deixar as variáveis com as mesmas quantidades e sinais contrários, do jeito que a gente fez lá. Se for o caso, você multiplica por menos 1, ou menos 2, ou menos 3, contanto que você tenha as mesmas quantidades. Eu coloquei um exemplo que você multiplica só por menos 1, mas pode ser que você tenha que multiplicar por outros números. Para vocês aqui, vou lançar um vídeo resolvendo outros sistemas de equação para você ver que não é só o menos 1. Vários outros, você pode multiplicar até por frações. Mas aí, um outro dia, né? Um outro momento a gente faz isso. Método da comparação, o que é que você faz? Você vai isolar as mesmas variáveis nas duas equações e vai compará-las. É assim que você faz o método da comparação. A gente já fez aí, qualquer coisa você volta e assiste de novo. Método da substituição, o que é que você faz? Você isola uma variável em uma das equações e substitui esse valor que você conseguiu depois de isolar. Você substitui na outra equação. E aí você resolve como se fosse uma equaçãozinha do primeiro grau de boa. Beleza? Pessoal, aqui termina a nossa aula. Valeu! Qualquer coisa, vocês tiram dúvida comigo, tem o WhatsApp aí, vocês vêm e conversam comigo. Se você não é meu aluno, você só vai aí nos comentários, coloca a sua dúvida, que eu vou ter um prazer enorme de tirá-la, tá bom? De eliminar essa dúvida para você. E deixando bem claro aqui que eu vou deixar outro vídeo aqui para vocês, resolvendo só sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.